Bom dia, minha galerinha do oitavo ano, nossa quarta explicação, que eu vou fazer um resumão geral do primeiro e segundo capítulo. Primeiro capítulo, René Descartes, grande filósofo, matemático, geômetra do século XVI. Ele foi o responsável pelo posicionamento filosófico no Renascimento. E ele disse que a gente precisa duvidar dessas verdades que estão nos sentidos para chegar a uma verdade universal, racional. Ele é o pai do racionalismo. E como eu me lembro que eu falei na sala de aula com vocês, são em 6 etapas. Duvidou dos sentidos ao longe, duvidou dos sentidos ao perto, duvidou do próprio corpo, duvidou da matemática, duvidou de Deus, e aí ele chega na certeza indubitável do pensamento dele. Penso, logo existo, porque se ele pensa, é porque ele tem a capacidade de duvidar. E aí depois ele faz o caminho de volta, ele admite a existência de Deus, admite a existência das verdades matemáticas, admite a existência do corpo, e admite a existência daquela coisa perto dele, depois admite uma coisa ao longe, mas sem deixar cair que é a racionalidade, a principal fonte do conhecimento. Por isso que ele é o pai da racionalidade, na frase que ficou clássica, que passou para a história. Penso, logo existo. Então o pensar é o pensar científico, o pensar da matemática. Quando vocês estiverem dando plano cartesiano, cartesiano vem de René Descartes. Cartesiano vem de René Descartes, de Cartesius, que é o nome de Descartes em latim. Tá ok? Esse pensador foi importante porque ele abriu as portas para a matemática, para a geometria, para estudar o corpo, porque ele criou a dualidade mente e corpo, tão importante para os filósofos do século XVI. Até então, vocês não poderiam estudar o corpo, porque o corpo era do divino, era de Deus, e o argumento de Descartes, construído matematicamente, fez com que, por exemplo, a medicina ganhasse novos rumos. Paralelo a Descartes, quando ele conclui toda a obra dele, ele sistematiza em substâncias: a substância divina, a substância pensante e a substância extensa. Para Descartes, a mais importante é a substância pensante. Amigo dele, bispo da igreja, também filósofo, veio Spinoza. Spinoza dialogou com Descartes. E Spinoza é aquele pensador que diz que não existe, Descartes, 3 substâncias para explicar a realidade e a natureza, mas apenas uma substância. E essa substância é Deus. Então, aquela pessoa que chega no final da tarde, vê a lua nascendo na linha do horizonte do mar e fala assim: meu Deus, que lua linda, como Deus é magnífico. Esse Deus magnífico é a ideia de Deus de Spinoza, entendeu? Porque ele andava devagar na terra, nos bosques, porque nós estávamos em contato direto com Deus. Então, Descartes, 3 substâncias, Spinoza, 1. E essa obra, essa substância de Spinoza, ela tinha uma ordem geométrica para ser perfeita, porque a geometria é a perfeição da matemática, tá ok? E veio outro filósofo chamado Leibniz. O que foi que Leibniz falou? Ele disse que tudo isso na natureza, além de ter a ordem geométrica, é composta por mônadas. O que são mônadas? Mônadas são partículas
invisíveis que compõem toda a natureza. A ciência estava se estruturando para logo depois criar a tabela periódica. Note que a física estuda também forças que são invisíveis, como a gravidade. Então, as mônadas são partículas que constituem a natureza. E ele falou que existem essas verdades, e essas verdades podem ser umas verdades racionais ou podem ser verdades contingentes. Contingente, tudo que é contingente você pode mudar, que um dia vai ter fim, mas as verdades racionais, elas dependem, elas nunca perdem o teor de sua verdade racional. Por exemplo, se você tem um triângulo perpendicular, duas retas perpendiculares e duas retas perpendiculares, você tem 90 e 90 graus. Então, quando você fecha em um triângulo, dentro, os ângulos internos têm que somar 180 graus. Para Leibniz, isso é uma verdade racional, porque você não tem como mudar. Daí a perfeição da matemática e da geometria para explicar a natureza e para explicar Deus. Galera, morrendo de saudade, beijo para vocês.